Ao prefeito, em relação a algo que nos preocupa muito. Nós sempre ouvimos e vemos aí o bombeiro salvou uma criança pelo telefone, a polícia salvou uma criança pelo telefone, e morreu uma criança engasgada agora, filho de um casal de pessoas muito jovens, e causou uma tristeza e uma comoção muito grande aqui na região. Então, eu tive a ideia, por que não o município de Araraquara, no posto de saúde e no pré-natal, a Unimed de Araraquara, no seu programa de pré-natal, não fazer um treinamento com as mães, até com os pais, às vezes com a avó, que às vezes vai cuidar da criança, sobre como agir em algumas emergências. A criança que engasgou com o leite, a criança que caiu, bateu a cabeça, quem teve uma crise convulsiva, porque são procedimentos fáceis de ser tomados. E quem sabe o que fazer nessa hora vai ter condição de controlar a emoção e, às vezes, salvar uma vida. Porque muitas vezes o SAMU chega, leva a criança para a UPA, ou para a Unimed, entuba, vai para a UTI, e ou morre ou fica com sequela. Se essas atitudes fossem tomadas imediatamente, nós teríamos a possibilidade de minimizar os danos decorrentes aí do engasgamento, do afogamento, do trauma de crânio. Então, eu espero que a Prefeitura realmente inclua aqui no pré-natal das gestantes da rede pública. Eu espero realmente que a Unimed, que já está tentando viabilizar isso, também faça esse treinamento, e tenho certeza que as mães, as avós, as cuidadoras e as crianças, principalmente, vão se beneficiar muito. Hoje uma matéria no estado de São Paulo, o Conselho Federal de Medicina é que faz a constituição dos médicos, como é que os médicos devem agir, como é que devem ser os serviços de saúde. E eles fizeram hoje duas resoluções, né, que foram publicadas no Diário Oficial e que determinam que, num pronto-socorro, o tempo de espera do paciente não pode ser superior a 2 horas. Determina também que o paciente que estiver num pronto-socorro, em observação, ele não pode ficar mais do que 24 horas. E nós vemos até aqui na nossa cidade, paciente chegando a ficar 8 horas aguardando atendimento, e paciente chegando a ficar 5 dias dentro da UPA, aguardando uma vaga. Então, são gargalos, né, que têm que ser resolvidos. E também cobranças em relação aos médicos, né, determina as condições de funcionamento dos locais, mas fala sobre a troca de plantão. O problema foi relatado aqui, o médico que tinha que entrar não chegava, o médico que estava lá já tinha estourado o plantão, foi embora. O médico tem que passar o plantão para outro médico. Ele não pode ir embora antes que chegue outro. Se o outro não chegar, ele vai aguardar. Infelizmente, se ele tiver outros compromissos, isso faz parte aí do plantonista, né? E o médico que for embora antes, ele vai ser punido seriamente pelo CFM, correndo o risco de perder o seu registro como médico. E também, em relação aos pacientes que estão aguardando atendimento, o médico que está lá é obrigado por encaminhar esse paciente para internação quando assim for necessário. Ele não pode passar o plantão, deixar para que o outro resolva. O médico que está de plantão tem que resolver os problemas que acontecerem nesse plantão. Então, nós vemos no Brasil inteiro problemas extremamente sérios, Araraquara também, né? E vamos acreditar que vai haver fiscalização e que isso realmente vai funcionar. Bom, saindo das coisas que são interessantes aí para todos, né, eu entro num assunto aqui que infelizmente é interessante para mim, mas que eu preciso expor. Bem, eu cresci em Araraquara lendo o Jornal Imparcial. A minha família assinou esse jornal por décadas. É um jornal que tem 84 anos, tem o mais profundo respeito, sempre teve jornalistas qualificados, sempre teve um comportamento ético, e tudo que sai no Imparcial é considerado verdade por quem o lê. Porém, ocorreu um incidente aqui na sexta-feira, que eu fui citado, já é de conhecimento de toda a região, que houve em 2010, uma pessoa que manipulou aqui dentro da Câmara Municipal algumas pessoas, não vou entrar no mérito se estão certas ou erradas, tentando conseguir uma aposentadoria. 2 dos meus assessores foram enganados, né? Acreditaram que aquela pessoa realmente era a esposa, levou fotos, o Amaral disse que sim, né? Até um vereador caiu e digo, acredito que caiu querendo ajudar, né? Mas a matéria do Imparcial, o editor procurou o vereador Jefferson Yashuda para se informar sobre o que estava acontecendo.
O delegado da Polícia Federal encaminhou para cá um inquérito com mais de 300 páginas, em que cita algumas das pessoas aqui da Câmara, um vereador, vários assessores. E eu não faço parte desse inquérito. Eu não fui citado, não fui indiciado, o meu nome está lá, eu não tenho nada a ver com isso. Um fato que aconteceu em 2010, que eu fiquei sabendo em 2013, quando os assessores foram intimados a depor na Polícia Federal. E a matéria que foi postada é suposta fraude de aposentadoria na Câmara, é investigada pela Polícia Federal. João Farias e Dr. Luiz Cláudio Barreto estão inseridos em um processo de mais de 300 páginas do INSS. A Polícia Federal investiga, além dos 2 vereadores, mais 3 assessores por suspeita de fraude em aposentadoria em Araraquara. Segundo a Justiça, quando há mais que 4 pessoas envolvidas num esquema de fraude, a formação de quadrilha. E aqui dentro, no jornal, né, ele disse que esteve aqui a polícia, que trouxe o documento, né, conta a história do que aconteceu e escreve aqui. Amaral conversou com o Dr. Lapena, que juntamente com os assessores Walter Pierre e Maria Cecília, assinaram um documento declarando que a relação de senhora Mara e senhora Darcy era verdadeira. Farias também assinou. E diz que essa fala é do presidente Jefferson Yachuda. Está escrito aqui, que o Jefferson Yachuda disse para o senhor José Silva, do Imparcial, né, que eu havia assinado. Conversei com o presidente, que negou veementemente. Não foi essa a informação que ele passou para o jornalista. Bom, o assunto foi para a internet. As pessoas começaram a dizer, puxa, o Lapena, por que ele precisou fazer isso? O Lapena é médico. Puxa, eu confiava nele, nessa Câmara ninguém presta. Essa Câmara realmente é um bordel. E coisas desse gênero. Inúmeras agressões à minha pessoa e a todos os vereadores ao conjunto da Câmara. Zezinho ligou para mim, falei, Zezinho, o que você fez foi irresponsável. Não, que, olha, que não sei o quê. Falei, Zezinho, eu não vou discutir isso com você, vou discutir isso aqui na Justiça. Você tinha uma informação correta e você publicou uma informação errada. Por que você não ligou para mim? Custava ele ter ligado para mim para se informar? O que custava ele ter ligado para mim? Nada. Mas não, ele teve a informação, fez o que quis e colocou essa informação. Mais um minuto, por favor. E no dia seguinte, ele poderia ter colocado uma retratação. Erramos. Não, Lapena poderá processar o Imparcial depois de parecer de advogado da Câmara. Caso da suposta fraude de aposentadoria, pode caracterizar clientelismo, se houver a investigação do Conselho de Ética pedido pela Polícia Federal. A Polícia Federal pede que algumas pessoas sejam investigadas pelo Conselho de Ética. Eu não. Temos mais aqui. Ele cita várias questões aqui, né, que ele pode ser processado, e diz o seguinte, ó, não queremos em hipótese alguma pôr a culpa no vereador Jefferson Yachuda. Em nenhum momento ele desmentiu que foi o Jefferson que disse essas coisas para ele. Então eu acho que é uma situação que tem que ser esclarecida. E entre todas as coisas, ele cita que esse caso é semelhante ao caso do Mensalão, do Zé Dirceu e José Genuíno, que foram presos, de 4 servidores de São Paulo que desviaram 200 milhões, do Serginho Gonçalves, do Ronaldo Napeloso. Bom, acabou meu tempo, infelizmente não posso concluir. Obrigado.